mesmo a medicamentosa. E falando especificamente sobre o câncer, de acordo com o INCA, o câncer do fígado deve atingir 11 mil brasileiros até o fim deste ano. E é claro que para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado especial. Nós convidamos aqui o hepatologista e diretor do Instituto do Fígado da Rede Américas, Benhur Ferraz Neto, que já está aqui comigo no telão. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, seja bem-vindo. E já começo perguntando para o senhor, por que a gente deixa o fígado de lado? Falta informação? Falta cuidado mesmo? Porque a gente só lembra do fígado quando come muito doce, quando exagera um pouquinho na bebida, no álcool. Boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo o time da Globo News, em nome de todos os integrantes do Instituto do Fígado da Rede Américas, pela oportunidade de discutir um assunto tão importante para a comunidade e de interesse, e que precisa realmente ser discutido. Eu acho que é assim, as pessoas esquecem de pensar no fígado. O coração é um órgão que bate, a gente sente, ele tem glamour, o pulmão, a gente respira e sente o ar entrando e saindo. O tempo todo a gente está pensando, e isso leva a gente a ter o cérebro sempre em mente. E o fígado quietinho, escondido ali atrás das costelas, vai sendo esquecido por nós. No entanto, o fígado, ele trabalha o tempo todo com uma série de funções, como você bem mencionou na abertura dessa reportagem, que mostra a sua importância. E a gente não pode dizer que nós não negligenciamos, nós negligenciamos toda a prevenção das doenças do fígado, porque a gente deixa ele de lado. E a gente vai pensar no fígado só na hora em que a gente sente alguma coisa, na maioria das vezes, dor de cabeça, boca amarga, e acha que isso é do fígado, e na grande maioria das vezes nem é. E aí sim vai procurar atendimento, vai procurar uma orientação médica, uma orientação profissional. O fígado, ele é um órgão traiçoeiro, apesar dele ser a usina do corpo humano, ele é um órgão traiçoeiro, porque ele é um órgão silencioso, ele não causa sintoma. Eu costumo dizer que o fígado costuma apanhar, está preparado para apanhar, ele apanha o dia inteiro de todas as nossas agressões ali no dia a dia e não dá sintoma nenhum. E, infelizmente, quando o fígado grita ou quando algum sintoma aparece, pode ser tarde demais, com uma doença muito avançada. Então, eu agradeço demais o espaço que vocês abrem para a gente enfatizar isso e educar as pessoas que a prevenção das doenças do fígado é a coisa mais importante. E saber se a gente tem algum problema no fígado é fundamental. Só para dar um exemplo nisso, 7 em cada 10 pessoas que têm problema no fígado não sabem que tem. E só vão saber numa complicação muito grave. Esses são dados de um estudo recente da Inglaterra, que mostrou que 7 em cada 10 pessoas que tiveram que dar entrada num hospital por uma complicação grave do fígado não sabiam que tinham algum problema no fígado e nunca tinham sido referenciados a um médico. Então é importante a gente ter esta noção de que o fígado está ali trabalhando, pode estar apanhando da gente no dia a dia e não dando sintoma nenhum, e a gente precisa olhar para ele com cuidado e cuidar da saúde do fígado. Então, já aproveito, doutor, para perguntar o seguinte: o senhor fala do órgão silencioso, né? Eu mencionei aqui do álcool, do próprio tabagismo, a obesidade também. Isso tudo acaba potencializando doenças do fígado. E o senhor fala em exame. Então, eu queria saber o seguinte: tem um exame para a gente saber se o fígado está bacana? Que tipo de exame é esse? Qual a periodicidade? Tem uma idade específica para começar a ver se o fígado está funcionando bem? Veja bem, existem grupos de maior risco para doenças do fígado, obviamente. E esses grupos de maior risco incluem aqueles indivíduos que têm sobrepeso ou aqueles indivíduos que têm obesidade. Hoje a gente sabe que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Estas pessoas com obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, acima de 50 anos de idade, que já tiveram algum problema no fígado, tá certo? Que tem alteração do colesterol, alteração dos triglicéridos. Estas pessoas têm muito maior chance de desenvolver doenças no fígado e já ter alguma coisa mesmo sem saber. No entanto, estas doenças, especialmente a gordura no fígado, ela pode aparecer inclusive em pessoas magras. Tá certo que tem alteração de colesterol, que tem alteração de triglicéridos e que tem diabetes, por exemplo. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas
no geral. Quer dizer, não existe uma idade correta, uma idade certa, mas se você faz parte de algum grupo de risco, ou alguém que bebe a bebida alcoólica, obviamente, acima do Bombando agora. Mercado Livre. Toma, tudo que você quiser, só pedir que vai chegar. Tudo que você quiser. Se tá bombando, já tá no Mercado Livre e chega pra você rapidinho, na velocidade da vida. Mercado Livre, o melhor tá chegando. Bombando agora. Se tá bombando, tá no Mercado Livre. Mercado Livre. O melhor tá chegando na velocidade da sua vida. do que é aceito pela Organização Mundial de Saúde como o máximo possível ou o máximo aceitável, tem que olhar para o estado do seu fígado. Os exames são simples, na grande maioria das vezes o que a gente pode fazer são exames de sangue que olham as provas de função do fígado, famoso TGO, TGP, bilirrubina, coagulação, e uma ultrassonografia de abdômen. Isto já é bastante suficiente para a gente fazer um primeiro screening, uma primeira avaliação para saber se a gente tem que ir mais adiante nesses exames e fazer exames mais específicos ou não. Estes são exames inócuos, são exames bastante simples, são exames do dia a dia e que hoje existem até fórmulas que podem nos dar, a partir desses exames, uma classificação de risco das doenças do fígado. Então, assim, se alguém faz parte de algum grupo de risco destes que eu mencionei, sobrepeso, obesidade, hipertensão, alteração do colesterol, aumento da gordura abdominal, a famosa síndrome metabólica, diabetes, deve procurar realmente um médico para olhar a saúde do seu fígado. E, obviamente, que isso não tem uma idade certa, mas todos acima de 40 anos nessa condição precisam ver, e todos aqueles com menos do que isso também precisam procurar saber se estão apresentando alguma coisa no fígado. Por quê? Porque se eles fazem parte de algum grupo de risco, eles podem prevenir complicações muito graves, que às vezes se desenvolvem em décadas, como eu disse, de forma silenciosa. E quando a gente vai perceber em alguém que aos 20 anos tem um problema, a gente vai ver aos 40 ele já com um problema grave e difícil de ser resolvido. Agora, doutor, o seguinte, né, com relação ao transplante, né, chega um momento, tem situação que não tem jeito, o transplante é o único caminho, só que transplante também não é uma coisa simples, não, né? Não, obviamente não. A gente teve a oportunidade de ver na reportagem anterior aqui sobre doação de sangue, que é uma coisa muito mais simples e que falta sangue por falta de doadores. Transplante, a gente também tem uma escassez de doadores. Então, o transplante de fígado é o tratamento final de uma evolução de doenças do fígado, aonde chega a um ponto em que a gente não tem outra alternativa, não tem nenhum tratamento menos agressivo do que fazer um transplante de fígado. Aí o transplante de fígado passa a ser indicado, e indicado de forma bastante precisa hoje, as indicações são claras e os resultados são muito bons. Mas a gente tem que ressaltar que, obviamente, ninguém quer chegar a ponto de precisar de um transplante de fígado, até porque o transplante hoje é vítima do seu próprio sucesso. À medida em que o transplante foi melhorando os seus resultados, cada vez mais gente, ou cada vez mais pessoas têm indicação. O número de doadores não aumenta na mesma proporção, existe a necessidade de estar numa lista de espera, passar por um momento de angústia muito grande, esperando a oportunidade de receber o fígado de um doador, alguém que morreu, que teve morte encefálica, e infelizmente no Brasil, praticamente metade dos pacientes que entram em lista de espera aguardando por um transplante de fígado não são contemplados por falta de doador e acabam morrendo na lista de espera. Então, assim, é óbvio que o transplante é uma alternativa de tratamento segura e muito bem indicada, mas é mais óbvio ainda que nenhum de nós deve querer chegar à necessidade disso e, por isso, olhar para a saúde do seu fígado para poder prevenir as doenças, até porque a grande maioria das doenças do fígado, crônicas e avançadas, são preveníveis.
Isso que é importante, né? Tem como você prevenir. Doutor Benhur, eu vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, eu já volto a falar com o senhor, porque é sobre transplante que a gente vai falar agora, trazer um caso sobre. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Ana Gabriela. Recentemente, ela passou por uma cirurgia que mudaria de vez a vida dela, um transplante de fígado. E tem mais, foi o primeiro transplante de fígado em um hospital da rede pública do estado do Pará. Uma vida cheia de restrições. Era assim a rotina da Ana, desde que foi diagnosticada com hepatite autoimune, ainda na adolescência. A doença no fígado causa fadiga, dores musculares, compromete a função hepática e não tem cura. Eu não podia comer qualquer tipo de coisa, não podia comer, que tudo eu ficava inchada, tudo eu tinha problemas na barriga. Até pintar ficou difícil, porque a minha mão ficava com cãibra, eu não conseguia pegar o pincel. E minha vida foi só hospital e casa. Me formei, mas nem trabalhei direito, porque a doença não deixava. Com o tempo, ela adquiriu cirrose hepática. O transplante era a única solução. Eu não conseguia sair do hospital. Eu ia e voltava com falta de ar, passando mal, né? Então eu senti muito medo que não fosse dar tempo. Mas deu tempo.